Bom dia! Continuando a nossa leitura, estamos na Bíblia na versão corrigida e revisada da SBTB, Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, traduzida para a língua portuguesa por João Ferreira de Almeida. Continuando o Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 32 até o versículo 66. Versículo 32. Jesus crucificado. Versículo 32. E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. Versículo 33. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, versículo 34. Deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. Versículo 35. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Versículo 36. E assentados o guardavam ali. Versículo 37. E por cima de sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este Jesus, o Rei dos Judeus. Versículo 38. E foram crucificados com ele dois salteadores, um à direita e outro à esquerda. Versículo 39. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças e dizendo: Tu que destróis o templo e em 3 dias o reedifica, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. Versículo 41. E da mesma maneira, também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam, versículo 42, salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se, se é o Rei de Israel, desça agora da cruz e crê-lo-emos nele. Versículo 43. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: Sou filho de Deus. Versículo 44. Eu mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores com ele estavam crucificados. Versículo 45. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Versículo 46. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Versículo 47. E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Este chama por Elias. Versículo 48. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Versículo 49. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. Versículo 50. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, rendeu o espírito. Versículo 51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Versículo 52. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos, pessoas salvas, que dormiam, foram ressuscitados. Versículo 53. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Versículo 54. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Versículo 55. E estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia,
Galileia para o servir. Versículo 56. Entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, irmão de Jesus, e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. O corpo de Jesus posto em um sepulcro. Versículo 57 até o 66. Versículo 57. E vindo já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Versículo 58. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. Versículo 59. E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol. Versículo 60. E o pôs no sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. Versículo 61. E estavam ali Maria Madalena e a outra Maria, assentadas defronte do sepulcro. Versículo 62. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos. Versículo 63. Dizendo: Senhor, lembramos que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Versículo 64. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem e digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos. E assim o último erro será pior do que o primeiro. Versículo 65. E disse-lhes Pilatos: tendes a guarda, ide, guardai-o como entenderdes. Versículo 66. Indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Terminamos aqui o capítulo 27 do Evangelho de Mateus. Grato por você ouvir essa mensagem. Que essa mensagem possa fazer diferença na sua vida para melhor. Deixe um joinha e compartilhe essa mensagem para quem você conhece